Oi pessoal, eu sou o Sensei Rogério Baltazar e vamos para mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar de um tema muito importante, interessante, que pouca gente fala, obviamente, porque é um tema um pouco delicado, tá? É como saber se o professor, se o meu professor, se o seu professor aí que você entrou na academia, aí já falando já mais para quem é mais iniciante e tal, vai entrar, ou para os pais e tal, né? Como saber se o professor realmente é do Karate Kyokushin? E meu, isso aí é muito difícil. Há um tempo atrás, como que seria o mais simples de saber? Pô, você vai ver a organização do professor e tal, segue uma organização de Kyokushin certinho e tal, e ok, né? Hoje em dia tem se tornado muito difícil isso, por quê? Hoje existem muitas organizações de Karate Kyokushin. Isso eu acho até que é um fator positivo, tá? Isso não é um fator negativo. Na minha opinião, é um fator positivo. O Kyokushin está se expandindo cada vez mais. Porém, algumas organizações visam mais qualidade, outros mais quantidade e alguns tentam equilibrar entre qualidade e quantidade, que até que eu acho que é até o ideal. Acho que o ideal é ou visar qualidade ou qualidade com quantidade de maneira equilibrada. Porém, tem algumas, eu não estou nem criticando as organizações que fazem isso, né? Mas tem algumas organizações que eles abrem para qualquer um, entre qualquer um já vou explicar, tá? Ou entrar na organização, qualquer professor entrar na organização, de como que fazem. Por exemplo, vamos imaginar um professor que seja, vamos colocar uma situação hipotética aqui, tá? Um professor que ele treinou outros estilos e tal, até às vezes, muitas vezes nem de karatê de contato, de karatê ponto, um karatê mais assim, mais underground, né? E não há nada de errado nisso, tá? A pessoa pode entrar no Kyokushin e se adaptar ao Kyokushin e se tornar um professor de karatê Kyokushin de fato, né? Isso é até muito comum acontecer isso. Isso é até muito comum acontecer. Porém, hoje em dia existem muitos professores que o pessoal, às vezes eu vou só dando um adendo aqui, né? Às vezes eu vou falando, vou divagando aqui, porque eu não faço, quem já me acompanha há um tempo, sabe que eu não faço script nenhum, eu não edito os vídeos e tal, eu deixo de uma maneira mais natural, pra ser uma conversa assim mesmo, assim, como se fosse uma conversa mesmo, e eu gosto desse jeito assim, né? Enfim, né? Por isso que às vezes eu até dou uma devagada às vezes, né? Mas enfim, quem me acompanha já sabe que é assim mesmo. Mas então, vamos voltar ao assunto lá, né? Às vezes o professor, às vezes esse professor que entrou, bom, voltando lá. Às vezes a organização ela pega determinado professor que veio num estilo underground e tal, e tá tudo bem, tá tudo bem. Porém, esse professor já começa a lecionar sob uma bandeira da Kyokushin, de uma bandeira correta, sabe? Correta. Estou falando de organização, não estou falando de organização picareta, tá? Falando de organização ok, entendeu? Tá tudo certinho e tal, né? Só que esse professor já começa a dar aula sobre uma organização como sendo Kyokushin, e muitas vezes ele não tem nem o jeito da Kyokushin, vocês não sabem nem as coisas da Kyokushin ainda. E o aluno na academia para treinar, e às vezes até, principalmente alunos mais velhos, um pouco que conhecem Kyokushin e tal, e às vezes acaba tendo aula acaba tendo uma aula que não é de Kyokushin puro, entendeu? Não é de Kyokushin, né? Não é, às vezes até a parte, e eu não tô nem falando da parte de contato e tal, de calejamento, não é nem isso que eu tô falando, isso aí outros estilos eu também tenho, não é isso que eu tô falando. Tô falando da parte técnica mesmo, é a parte mais técnica, né, de Dogeico, de Kata, e às vezes não, você percebe que não tem um jeito da Kyokushin, né? Então, o que é hoje em dia, o que o aluno, isso já é para o aluno, ou para o pai de aluno, ou para o aluno que queira exatamente o Karate Kyokushin, né? Muitas vezes a pessoa nem sabe o que é Karate Kyokushin, sabe que é Karate e pronto, né? E tá tudo bem. Mas para a pessoa que quer o Karate Kyokushin mesmo, né? E quer aprender Karate Kyokushin, para não se deparar com isso, com às vezes um professor que está sob uma bandeira de Kyokushin correta, porém ele não é Kyokushin, né? O que deve ser analisado hoje em dia com rede social até se tornou um pouco mais fácil, né? É a vida pregressa do professor, né? Ver por quanto tempo o professor é Karate Kyokushin, né? Vê se não tem nenhuma red flag, vamos dizer assim, né?
Se o professor não tá tipo, como acontece casos, né? Se até pouco tempo atrás não tava com uma faixa colorida, isso já é um outro caso, né? Ou se, ou se não tá com uma faixa que não é do Karate Kyokushin, sabe? Não existe no Karate Kyokushin, às vezes uma faixa, tem alguns professores de estilos mais underground que usam faixa coral e tal, esse tipo de coisa, né? Ou então se não tá com uma, se há um tempo atrás, tipo, há um tempo atrás que eu digo, tipo, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tava com uma graduação excessiva. O que é uma graduação excessiva? Vocês devem entender que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tenha, sei lá, 40 anos de idade, vamos lá, 40 anos de idade ou menos, ela não pode ser sétimo dan ou oitavo dan. Aliás, no Brasil, qualquer professor de Karate Kyokushin, qualquer professor de Karate Kyokushin, de qualquer organização, não pode, não, tipo, não vai ter um oitavo dan, não tem como, não tem como. Isso aí é uma red flag. Se o professor tem o que é um normal? Pô, terceiro, quarto, quinto dan. E por quê? Vamos lá. O maior ícone do Karate Kyokushin no Brasil, em termos de que trouxe, que trouxe um pouco assim, é um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Karate no Brasil, do Karate Kyokushin no Brasil, o Shihan Sobe. Shihan Sobe, ele é o oitavo dan, eu acho que ele pegou o nono dan agora, se não me engano, se alguém souber aí, me corrige se eu estiver errado. Mas se não, olha a idade do Shihan Isobe, olha quanto que ele fez, então como que outra pessoa aqui no Brasil, de outra organização de Karate Kyokushin, pode portar uma graduação elevada, entendeu? Então isso aí já é uma graduação tão elevada quanto o oitavo, nono dan e tal. É um pouco complicado, né? Os abaixos do Shihan Sobe aqui do Brasil, que treinaram com ele, que são assim grandes nomes, né? São sexto dan, entendeu? Acho que sétimo dan acho que não tem nenhum. Acho que não tem nenhum. Tem alguns sextos dans, quintos sextos dans, que são os mais graduados ali do Shihan Sobe. E não tem não ser do Shihan Sobe, algum vínculo vai ter com ele. Ou treinou, se é do Karate Kyokushin, tá? Ou treinou com alguém que treinou com o Shihan Sobe, enfim, né? Vai ter que ter essa linhagem, né? Senão, aqui no Brasil, senão, né? Não tem como, né? Ser Kyokushin e não ser do Shihan Sobe. Tudo bem, pode ser, mas é raríssimos casos, né? De alguém que treinou direto com o Shihan Eisho na casa e não passou pelo Sobe, né? Pode até acontecer, mas assim é bem difícil, né? Então, eu venho falar isso. Se você quer treinar realmente Karate Kyokushin, não apenas que seja de uma organização de Karate Kyokushin, que seja realmente Karate Kyokushin, tem que pesquisar se o professor ele é realmente Karate Kyokushin, porque por exemplo, o professor treina, já é karateca há muito tempo e tal, de um estilo completamente diferente. E daí ele vai dar aula de acordo com o estilo que ele aprendeu durante o ano. Não vai aprender de uma hora para outra, assim, porque ele entrou na organização de Kyokushin, ele vai aprender. Ele vai aprender com o tempo, né? A entrar na linha da Kyokushin. Mas não vai ser de uma hora para outra. Então você deve perceber se o professor não é. Não. Tipo, se você pega fotos lá de, sei lá, de 10 anos atrás. Ele tá com Karate Kyokushin, tá com roupa de Karate Kyokushin, com Candida Kyokushin, treinando com uma faixa ok ali, entendeu? Daí ótimo, entendeu? Pô, pesquisa aí uns 10 anos anteriores, pelo menos, né? Se é um professor já de mais idade e tal, ou 5 ou 6 anos, pelo menos, né? Alguns anos anteriores para ver. Agora você pesquisou daqui em 2 anos atrás. O professor tá com uma faixa completamente desconexa ali, então não é do Karate Kyokushin. Não significa que o professor seja ruim, seja picareta. Não é isso, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas esse professor, provavelmente ele veio de um estilo underground e ele provavelmente ele está entrando no Kyokushin e possivelmente ainda não está dando os treinamentos corretos que se espera do Karate Kyokushin, né? Bom, é isso, né? Esse é o recado que eu tinha para dar hoje. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Até a próxima. Os